Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando estará sendo, a que horas os alunos estarão assistindo essa aula. E eu queria hoje falar um pouco mais com vocês sobre a química, né? Essa ciência que estuda as transformações, as composições e as propriedades da matéria, enfim. Então a ideia aqui é vamos estudar um pouquinho a química, mas de forma cotidiana. Eu vou dar diversos exemplos aqui do nosso cotidiano para a gente melhor assimilar o que seria aí essa grande ciência que é a química. Então, a química está presente em nosso cotidiano, em nossa vida, em nosso dia a dia. Para responder essa pergunta, é simplesmente a gente analisar a nossa casa. Então, aqui eu estou na minha casa e eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, de um detergente que a gente utiliza para fazer a limpeza dos pratos, né, da nossa louça. Posso dar alguns outros exemplos, que é a queima, né, a queima da madeira, né, a partir dessa queima, essa madeira irá se transformar em cinzas. Outro exemplo que eu posso também citar é o apodrecimento da banana, né, um exemplo onde a química está presente. No processo de fotossíntese, né, onde tem a radiação da luz solar, onde temos aqui a liberação do oxigênio, né, pelas plantas e os gases, né, o gás que a planta precisa é justamente o dióxido de carbono. Temos também um exemplo, a efervescência, né, quando a gente coloca o nosso Cebion, né, o nosso redoxon, quando a gente vai tomar aquela vitamina C para aumentar a nossa imunidade, a gente precisa de um copo de água e inserir o efervescente lá, e isso é um processo também, né, que ocorre a química. Temos também aqui a ferrugem de pregos, né, à medida que você deixa o material exposto ao meio ambiente, esse material irá sofrer o processo de corrosão, ou seja, também um fenômeno químico. Então, uma outra pergunta, né, onde se há muitos questionamentos, se a química é uma coisa boa, má, benéfica, maléfica. E para responder essa pergunta, a gente pode explicar da seguinte forma: depende da utilização. Por exemplo, a gente sabe, né, é bastante comum a gente citar diversos produtos tóxicos, né, que fazem mal ao organismo, né. Por exemplo, a gente pode citar o ácido sulfúrico, que é extremamente perigoso, mas a gente pode citar, por exemplo, o oxigênio que a gente respira, né? Esse oxigênio que a gente respira é de suma importância para a nossa subsistência, que a gente precisa doar, que é a nossa energia, né? O oxigênio. Então, para responder essa pergunta, justamente depende da utilização da química. Certo? E aqui para mostrar um exemplo onde dois jovens, né, que é a Maria e Pedro, eles estavam na janela, né, da casa deles observando a rua, e um acabou que questionava o outro com o que eles conseguiam visualizar na rua. Então Maria perguntava para Pedro e Pedro perguntava para Maria. Então Maria desafiou Pedro e perguntou: do que são feitos os carros, Pedro? E Pedro respondeu: de ferro. E aí Pedro agora desafiou a Maria: e as árvores, do que são feitas? Maria respondeu: de madeira. Então a brincadeira foi ocorrendo a partir do momento que eles conseguiam enxergar, né, na janela, e cada um ia identificando que existia o quê? Diversos materiais, como plástico, alumínio, vidro, e chegou em um determinado ponto que chegou um seguinte questionamento de Maria. Maria perguntou: e a areia? Do que é feita a areia? E aí Pedro respondeu: de pequenos grãos. Mas do que são feitos esses pequenos grãos? Aí percebeu que Pedro tinha caído numa armadilha, ou seja, à medida que havia, né, um questionamento entre ambos do que seria a menor, né, ou seja, o quanto você conseguiria dar um exemplo
de partículas menores, chegava em um momento que nenhum dos dois conseguia responder. Isso é interessante para justamente a gente entender o que é o átomo. E o átomo é justamente isso, é a menor partícula. Ou seja, é a partir do átomo, né, que são construídos, onde se tem as interações e são onde a gente se consegue ver as interações químicas, né? Acontece justamente com os átomos. Então, basicamente, foi um estudo feito na Grécia, há mais ou menos 3.000 anos atrás, onde cientistas começaram a identificar diversos elementos e o que é que eles faziam? Eles quebravam os elementos, por exemplo. Se a gente pegar um martelo e um vidro, e se a gente quebrar esse vidro vai se partir em partículas menores. E essas partículas menores desse vidro já quebrado, a gente pode quebrar e dividir ainda em partículas muito menores ainda. E se chegou, a partir desses experimentos e desse estudo, foi se observando que iria chegar numa menor partícula possível. Essa menor partícula foi chamada de átomo. E aí, quando a gente fala dessas partículas, a gente pode dividir, né, o estudo da matéria em sólido, líquido e gasoso. Então, eu tenho aqui um experimento, né, que seria o gelo, a água e o gás a vapor. Então, como é que a gente identifica o sólido? Vamos lá. Eu tenho aqui uma pedra de gelo, certo? Observemos. Se eu pego essa pedra de gelo e coloco em um prato, perceba que a pedra de gelo vai continuar com o seu formato e com o seu volume. Se eu pego essa pedra de gelo e coloco em um outro recipiente, por exemplo aqui, ó, perceba que o gelo vai continuar com o mesmo formato e o mesmo volume. Agora vamos fazer uma outra análise. Eu tenho aqui água no estado líquido. Então, se eu pego a água, identifico que ele tem uma determinada quantidade, vamos dizer aqui que aqui tem 100 ml de água, né, 150 ml de água, porém a água está justamente no formato do copo. Agora, se eu pego essa mesma água e derramo no nosso recipiente aqui, perceba que eu estou tendo a mesma quantidade de água, porém a água agora está em um formato diferente. Então a gente já consegue identificar uma diferença entre o estado sólido e o estado líquido. No sólido, a gente tem formato e volume definido, certo? Independe de em que local eu coloque o gelo, ele vai se permanecer no mesmo formato, na mesma quantidade, no mesmo volume. Já a água vai depender do formato, porém a quantidade vai ser a mesma. Então eu tenho que o líquido ele tem formato variável, porém a sua quantidade permanece constante. Professor, e o gás? O gás é o mais simples de todos para a gente entender. Vamos dizer aqui que eu vou tapar o gás, certo? Tem um gás aqui dentro do copo. Agora eu vou soltar esse gás. O gás ele vai se expandir e vai estar todo aqui na minha sala. Então a gente pode dizer que é o seguinte, que o gás ele não tem nem forma definida e nem volume definido. Percebeu? Recapitulando, sólido, volume e formato definido. Líquido, vai depender de que local estará o líquido. Ou seja, formato variável, porém, se eu tenho 100 ml de água aqui, eu estou colocando essa mesma 100 ml no copo. Ou seja, volume definido, porém, formato variável. E o gás está aqui, circulando pela sala, formato variável, volume variável. Ok? Então vamos lá.
Então, a gente fez uma análise macroscópica, que é o que? Como a gente analisa, né, visualmente esse estado sólido e o estado líquido. E o gasoso, a gente também, por exemplo, se eu coloco uma água para evaporar, a gente consegue também ver analisar o vapor da água. Mas vamos para uma análise mais microscópica. O que seria essa análise microscópica? Então tem o estado gasoso, onde as partículas elas estão mais dispersas entre si, certo? Elas não estão tão juntas. Essa é a característica do formato do estado físico gasoso. Já no líquido, perceba que elas estão mais próximas. E olha que interessante, à medida que a gente aproxima essas partículas, a gente começa a aumentar a densidade. Perfeito? A gente aumenta a densidade porque a gente vai aproximar as partículas. E quando a gente aproxima mais ainda, a gente chega no estado sólido. Então perceba, no estado gasoso, a gente tem uma dispersão maior das partículas. No estado líquido, a gente tem uma aproximação maior. Ainda não é colado, mas bem próximo. E já no estado sólido, está todo mundo coladinho um com o outro. E é importante também analisar que à medida que eu estou aumentando a densidade, né, de cá para cá, do gasoso para o sólido, eu estou aumentando o grau de agitação. Ou seja, à medida que eu aumento o grau de agitação, eu tendo a transformar o sólido por líquido, líquido para gasoso. Beleza aí? Tranquilo? Então, gasoso, eu tenho as partículas dispersas, as partículas livres. Você tem o local aberto para circular. Já no líquido, vocês estão mais próximas, porém não tão juntas. Já no estado sólido, aí sim, as partículas bem juntas. E quando a gente fala do estado sólido, líquido e gasoso, essa mudança de um para o outro são ocasionadas por duas importantes variáveis, que é a temperatura e a pressão. Então, uma das características do sólido é a gente estar em uma temperatura baixa e em uma alta pressão. Professor, me dá uma explicação melhor disso. Então, uma temperatura baixa, né? Vamos lá, quando a gente fala que a gente está lá analisando o Polo Norte. Então, o Polo Norte está em uma temperatura muito baixa, né? Abaixo de zero. E você tem uma pressão maior. Por que o sólido? Porque o sólido você está mais comprimido, né? Já que a gente analisou aqui, que o sólido você tem uma pressão maior, que é a característica do sólido, as partículas bem juntas. Já no líquido seria essa intermediário, né, entre o sólido e o gasoso, ou seja, uma temperatura relativa e uma pressão também relativa ali, mediana entre um e outro. E já no estado gasoso eu estou em alta temperatura, ou seja, essa alta temperatura irá aumentar. O que é que irá aumentar com alta temperatura? Eu aumento o grau de agitação. Então, aumento o grau de agitação, a temperatura vai fazer as partículas se movimentarem mais, se agitarem mais. E o estado gasoso é temperatura alta e pressão baixa, ou seja, se eu comprimo menos, eu estou dando mais liberdade para eles estar solto. Ok? Vamos lá. E também temos aqui as análises que a gente pode fazer de acordo com as forças intermoleculares. Então, com o aumento da temperatura, a gente tem uma diminuição das forças intermoleculares, certo? Então, a gente aumenta a temperatura, a gente provoca uma agitação maior e diminui as forças intermoleculares. O que seriam essas forças intermoleculares? Como o próprio nome já sugere, são forças entre moléculas, né? Entre as moléculas. Basicamente a ideia de interação. Sempre quando a gente fala em química, a gente analisa as interações. É por isso que tem o jargão, né? Quando você tem uma afinidade com a pessoa, você fala que deu química, né, com a pessoa. É justamente essa relação de interação entre uma molécula e outra, entre o átomo e outro, por exemplo. Então, as forças intermoleculares, você tem um líquido, obviamente que você tem uma força intermolecular maior, que tem mais próximo, e o sólido é o que tem a força maior, né, a maior força intermolecular.
certo? E aqui vamos analisar a mudança de estado físico. O que seria essa mudança de estado físico? É basicamente o nome que se dá quando a gente passa de um estado físico para o outro. E aqui, sempre pegando o exemplo da água, que é o mais simples da gente explicar, a gente diz que a passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente tem a fusão, ou seja, o gelo passando a ser água líquida. Do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem a vaporização, ou seja, líquido para gasoso, vaporização. Já do estado gasoso para o estado líquido, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar condensar. Com a condensação ou a liquefação, a gente passa do estado gasoso para o estado líquido. E para a gente solidificar, ou seja, a água passar a ser gelo, a gente precisa fazer o processo da solidificação. E tem também o processo que não passa pelo estado líquido, que seria do gasoso para o gelo, né, para o sólido, e do gelo para o gasoso, que seria aí a sublimação. Professor, dá um exemplo de sublimação. O gelo seco. Então, o gelo seco, quando você pega o gelo seco, ele naturalmente ele sai do estado sólido e já começa a evaporar. Ele não passa pelo estado líquido. Certo? Então, vamos finalizar aqui a nossa aula. Então, a gente passou pelas análises do estado físico da matéria, da temperatura, né? Do que é o estado sólido, líquido, gasoso. Esse slide vamos falar mais lá na frente. E analisando, né, macroscopicamente e microscopicamente, identificamos o que é um átomo, que é a menor partícula, né, da matéria. E identificamos como a química está presente no nosso cotidiano, com o apodrecimento, com a fotossíntese, a efervescência, a ferrugem e a queima. E respondemos essa pergunta. Então, essa é a parte introdutória de um pouco mais do que a química. Obrigado, boa noite a todos. E bom dia, boa tarde.